Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e tô aqui todas as semanas pra gente bater um papo, ter uma reflexão, um olhar de inclusão. E essa semana eu quero trazer uma reflexão a pedido da nossa dirigente, a Doroteia Ruiz. Eu vou falar sobre o medo, né? O medo na atualidade, o medo que nós, enquanto seres humanos, sentimos, né? O medo de sentir medo, né? Então vamos lá ao significado do medo, de acordo com a visão sistêmica, que é uma linha de atuação que eu, como psicóloga estudiosa da mente humana e uma pesquisadora das leis sistêmicas e também da conexão com a espiritualidade, utilizo. O medo, ele é uma emoção que ela é inata em todos nós seres humanos. Então a gente começa a falar do medo. O medo, primeiramente, nós temos um medo associado ao som, ao barulho. O que isso quer dizer? O medo, ele está gravado no nosso inconsciente coletivo, no nosso inconsciente pessoal e também nas nossas memórias como uma maneira de sobreviver. O medo está associado a uma proteção, tá ligado a algo que já aconteceu e que desenvolve uma reação. Ai, eu tenho medo de um acidente, eu tenho medo de uma doença, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo do que está acontecendo na humanidade, eu tenho medo de castigos divinos. Então o medo, ele está ligado à memória, situações, instintos, conexões que todos nós já passamos e num determinado momento da nossa história isso foi internalizado ao nosso desenvolvimento, ao nosso psiquismo, à nossa estrutura humana. Então, primeiro, medo associado ao barulho, porque quando a gente ouve um barulho, a gente leva um susto, porque se a gente volta lá atrás nos primórdios, quando iriam acontecer os desmoronamentos, aqueles que não ouviam eram soterrados, então pelo som do barulho eles conseguiam se proteger, eles conseguiam fugir, então o medo protegia eles, o susto, né? E evoluindo aqui mais na nossa história, nós temos medos, às vezes, da chuva, das catástrofes, de acidentes naturais, geológicos, climáticos, porque de tempos em tempos, na nossa mãe natureza, a nossa terra, acontecem situações, desastres, transformações que estão ligadas a várias épocas da nossa história da humanidade. E trazendo o significado aqui do medo numa visão mais psicológica, mais filosófica, o medo, ele está associado a um sentimento primário que é inato de todos nós. Ele muitas vezes ele pode sinalizar um perigo real ou não. O medo, ele pode ser real de algo que está acontecendo, ou ele pode ser imaginário quando ele está associado e interligado a memórias, fantasias e situações. E muitas vezes o medo pode significar uma situação real, ou ele pode ser artificial, ou seja, esse medo pode ser criado, ele pode ser fabricado, ele pode ser elaborado, construído. Então, em tempos atuais como nós estamos, existe uma fábrica de medos coletivos sendo criados. Quando a gente vê essas notícias desastrosas, alarmantes, cria já uma situação de pânico, medo, angústia. Ai, será que vai acontecer aqui? O que será que vai acontecer? E nós precisamos trazer a ação, a consciência para o momento atual, que nós só temos força de ação quando a gente olha a realidade como ela é. Sim, a Terra está em transição, estão acontecendo muitos eventos climáticos, a natureza está em transformação, assim como nós, seres humanos, o nosso psiquismo, a nossa mentalidade, e nós precisamos agir com bom senso, com boa fé, com consciência e trazendo
a realidade ao aqui e agora. Então, o que a gente pode fazer? O medo, ele pode paralisar, ele pode impedir as pessoas de avançarem, mesmo quando ele é imaginário. Por isso que nós temos a indústria do medo ligadas, inclusive, aos meios de comunicação. Quem vocês acham que são os grandes patrocinadores desses jornais sangrentos que só de você ligar a televisão parece que já escoa sangue ou grito por lá, porque só saem coisas desastrosas? Grandes laboratórios que estão ligados à indústria do medo. Se você for estudar, entender um pouco mais sobre a mentalidade humana, nós vamos cair em conexões como essas. E qual que é o grande remédio para a cura, para a transformação, para a alteração do estado de consciência, do medo que paralisa, para a ação que nos faz caminhar, transformar? Não digo a coragem, mas a coragem pode ser o contrário do medo. E o significado da palavra coragem é agir com o coração, é a gente se colocar em movimento diante mesmo de situações desastrosas, calamidades, desafios, imprevistos. O que a gente pode fazer? Que recursos que nós temos internalizados ou que nós podemos ir buscar para a gente lidar com determinada situação, para a gente poder ajudar? Muito ajuda quem não atrapalha. Então nós precisamos ter consciência primeiro dos nossos medos, mas a gente tem medo de conhecer os nossos medos. Ai, eu vou fazer o que com isso? Eu não sei lidar. Ai, eu tenho medo. Ai, às vezes o telefone toca. O que será que é? Hoje nós estamos tão acostumados a nos falarmos pelos aplicativos que está fora de conexão, ligações, a gente se falar via voz pelo telefone. Ou também tem muito videochamadas nós costumamos fazer, mas via voz não é. Então às vezes a pessoa até leva um susto. Ai meu Deus, o telefone tocou. A gente precisa ter consciência dos nossos medos e aprender a acolher, fugir, ignorar, mentir para si mesmo não vai funcionar. Mas vamos trazer agora um remédio de consciência para a atualidade. Menos jornais, menos notícias alarmantes, vamos se informar, vamos nos atualizar, vamos nos unir em oração, em conexão para auxiliar os nossos irmãos que precisam, e muitas vezes somos nós também que estamos precisando. Vamos começar a tomar consciência. Olha, eu não sei lidar com o medo da perda. Eu ouço pessoas falar: e se morrer uma pessoa que eu amo, se acontecer, se eu perder a empresa, e se me acontece uma doença, várias hipóteses, várias possibilidades. Então o medo de sentir medo, a gente precisa aprender a acolher. E assim como a gente não deixa qualquer pessoa tocar a campainha da nossa casa e entrar, não é qualquer pensamento, qualquer sentimento que a gente vai deixar entrar e criar morada na nossa mente, no nosso coração e alterar assim o nosso campo eletromagnético, um poderoso remédio para transformar estados de medos coletivos. Uma boa oração com a intenção de renovar as suas ações, de mudar a sua frequência mental, energética, metabólica, pedindo às equipes do Cristo, do amor, as inteligências universais para que comecem a desligar, desatar da sua mente, do seu sentimento, das suas ações, padrões ligados a medo, angústia, tristeza, que está nesse momento pairando, é como se fosse uma nuvem sobre um determinado local, sobre uma determinada região. A gente precisa começar a dissolver com a luz da consciência, que é o sol da compreensão, que vai nos transformando, nos moldando. Mude a sua estação mental. Estamos em tempos difíceis, muitas coisas acontecendo, mas nós temos recursos, nós temos o poder da oração, da ação, da compreensão para poder transformar estados mentais adoecidos e coletivos. Nós não podemos ir lá e mudar o outro, mas a forma como nós nos conectamos com o outro a gente pode mudar. E com isso, acredite se puder,
você acaba mudando e sendo a mudança que você quer ver no mundo. Então, meu querido, minha querida, para essa semana, doses de consciência, de coragem, para entrar na frequência do amor que cura, liberta, transforma. Conexão do Mestre Jesus, o nosso mentor espiritual, Dr. Antônio, que com tanto amor, com tanta energia, com tanta verdade, nos envolve em sua cúpula de amor, de expansão da consciência, de liberdade de ação. Tome você as rédeas da sua vida, o protagonismo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Faça o tratamento com passe magnético na casa espírita, faça o tratamento com os doutores, faça o seu evangelho no lar. O evangelho no lar é um poderoso medicamento, um poderoso elixir para mudar o seu padrão de vibração mental, emocional, espiritual. Assim como a gente limpa a nossa casa, a gente precisa fazer a prática do evangelho para limpar o nosso campo atmosférico de formas, pensamentos, energias, influência de encarnado ou desencarnado, para que possam vir os trabalhadores da luz e do amor abençoar o nosso lar, a nossa casa, as nossas paredes, piso e teto, nos trazendo energias calmantes de renovação, de ação, de brandura, de suavidade, de renovações. Faça o evangelho no lar, faça orações para você. Senhor, me ajuda a transformar esses estados que me trazem angústia, eu não sei lidar, me capacita, Senhor. Não tem uma frase do evangelho? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Pois nós somos os escolhidos, que possamos nos tornar capacitados para sermos pessoas melhores, seres humanos melhores e indivíduos melhores conosco mesmo na nossa intimidade, porque tem muitas pessoas que não verbalizam, não falam, mas estão cheias de caraminholas, cheias de coisas em sua tela mental que precisam de uma verdadeira faxina, uma verdadeira lavagem mental e emocional. A oração é o começo dessa lavagem. A prática da meditação faz com que você altere também o seu estado da consciência, olhar a natureza, contemplar, fazer boas ações. Também é um poderoso recurso, remédio que ajuda você a transformar e se tornar uma pessoa melhor. Meu querido, para essa semana, altas doses de amor, de confiança, de coragem, haja com o seu coração. Muitas doses de compreensão, que nós não podemos mudar o outro, mas que nós podemos nos conectar com uma forma de olhar o outro diferente. Com isso conseguimos e podemos ter resultados diferentes. Aliás, não adianta a gente ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes, não dá. A gente precisa fazer por onde e transformar as nossas ações. Então eu desejo a vocês altas doses de renovação, transformação e muito amor no coração de cada um de nós. Uma abençoada semana. Tchau, tchau.